Queridos alunos, podemos agora fazer a seguinte pergunta: em qual região deste tubo que apresenta duas áreas de seção reta, ele tem um estrangulamento, né? Temos que imaginar que se é uma tubulação que pode ser bem mais comprida para um lado e para o outro, eu estou mostrando apenas uma parte. E aqui está escoando um fluido ideal. E nós podemos fazer a pergunta: em que região? Na 1 ou na 2 a pressão é maior? Bom, já sabemos aplicar a equação da continuidade. E isto permite dizer que se a área A1, como mostra a figura, é maior do que a 2, então a velocidade V1, a velocidade com que o fluido flui na região 1, é menor do que flui na região 2. Isso já sabíamos, equação da continuidade. Aqui é maior a velocidade. Beleza. Para comparar as pressões, precisamos da equação de Bernoulli, que diz densidade de energia mecânica, densidade volumétrica de energia mecânica para a região 1 é igual a densidade volumétrica da energia mecânica para a região 2. Isolando P1 menos P2, passei o P2 para o outro lado, então era mais P2, para o outro lado menos P2, nós teremos que é igual a ρg, que multiplica H2 menos H1, mais 1 meio de ρ, que multiplica V2 ao quadrado, menos V1 ao quadrado, que já tínhamos feito anteriormente. Mas agora nós temos uma particularidade, uma simplificação em relação ao exemplo que mostramos na videoaula antes. Pois a altura dessas duas regiões, nós temos que olhar para a parte central desta tubulação. A parte central, a gente compara a parte central, elas estão na mesma altura. Então, como as alturas são iguais, a parcela, aquela ali, 1 meio de ρ, que multiplica H2 menos H1, zera, porque H2 e H1 são iguais, um menos o outro é zero. Essa parcela zera, resultando apenas em P1 menos P2 igual a 1 meio de ρ, que multiplica V2 ao quadrado, menos V1 ao quadrado. Mas nós já sabemos que a velocidade 2 é maior do que a 1, então V2 ao quadrado é maior do que V1 ao quadrado, resultando P1 menos P2 um número positivo. Logo, P1, menos P2 passa para o outro lado, fica mais P2. Logo, P1 é maior do que P2. Vamos dizer novamente. Quando nós temos esse tubo aqui, aonde a região central está toda na mesma altura, aonde estiver estrangulado, menor área, tem maior velocidade. E se tiver maior velocidade, vai ter menor pressão. Então, em 2 é menor a pressão, em 1, menor velocidade, maior pressão. Agora vamos a uma aplicação disso aí. Eu fiz um exemplo, semelhante a um problema que vocês têm no material de vocês. Considerar, então, que nós temos esse tipo de tubulação, com estrangulamento, na qual escoa óleo diesel, e a massa específica é conhecida, 850 kg por metro cúbico. E sabemos que a área maior é 3 vezes a menor, e esta área maior vale 9 centímetros quadrados. E medimos a diferença de pressão P1 menos P2, e obtivemos 50 kPa. Nós queremos descobrir qual a vazão de óleo que escoa pelo tubo. Quando nós queremos esta aplicação, nós temos então um tubo de Venturi. O que é um tubo de Venturi? É exatamente aquele tubo que acabei de mostrar e fazer aquelas deduções, só que nós temos aqui um tubo em U. De fato, isso aqui é um manômetro, ele permite medir a diferença de pressão entre esses dois pontos. Então, em isso aqui tudo vai se encher de óleo diesel. Isso
porque essa parte aqui está em repouso, aqui que está em movimento, né? E aqui também vai se encher de óleo diesel. Então, a pressão em 1, neste caso, ela é igual aqui, ó. Ela está aqui também. E a pressão em 2 está aqui também, ó. Esta pressão hidrostática, né? Devido a essa coluna aqui de óleo diesel, ela está sendo desprezada, tá? Das duas partes. Bom, então, nós poderíamos ter dito no enunciado que, como fluido manométrico o mercúrio, nós lemos esta altura aqui, o quanto a 2 é maior do que a 1. Já sabemos que a pressão em 2 é menor. Se a pressão em 2 é menor, o mercúrio nesse lado está mais para cima. Porque se aplicarmos aqui o princípio de Stevin, 2 pontos de um mesmo fluido em repouso, porque o mercúrio está em repouso, que estão na mesma altura e estão sob a mesma pressão. Então aqui se deve a pressão em X, a P1. Aqui se deve a pressão em Y, a pressão exercida por esta coluna de mercúrio de altura H mais P2. Então podemos dizer que P1 menos P2 é esse H aqui, se a nossa escala estiver em, por exemplo, centímetros de mercúrio. Seria 37,6 centímetros de mercúrio. Fazendo uma regrinha de 3, a gente sabe que isso aí é 50 quilopascal. Então, para descobrirmos a vazão, sabemos que vazão é área vezes velocidade. Isso é vazão. Temos que saber a velocidade do fluido. Vamos aplicar, a gente não conhece a velocidade de nenhum dos pontos e sabemos quanto vale a 1. E a razão, quanto é a 1 em relação a 2. A 1 é 3 vezes a 2. Então, aplicando a equação da continuidade, nós podemos escrever V2 em função de V1. A1 vezes V1 igual a 2 vezes V2. Então, esta área toda aqui da seção reta, vezes a velocidade do fluido aqui, é igual à área da seção reta aqui, vezes a velocidade do fluido nesta região V2. Então, descobrimos que V2 é 3 vezes V1. Aplicando a equação da Bernoulli, que nós já tínhamos ali deduzido, ó, quem é P1 menos P2, P1 menos P2 é dado por essa expressão, uma vez que as alturas H1 e H2 são as mesmas. Então, nós já tínhamos aquela expressão, porque estamos nos referindo a essas alturas aqui que correspondem ao eixo deste tubo aqui. Eles estão na mesma altura, nas duas regiões. Resulta que a equação de Bernoulli é P1 menos P2, 1 meio de ρ, V2 ao quadrado, menos V1 ao quadrado. Logo, nós vamos reescrever. Quem é P1 menos P2, eu vou isolar aqui vou trabalhar com essa equação. Então, eu passei o 2 para o outro lado, ficou 2 vezes P1 menos P2. O ρ está multiplicando, passa dividindo. E agora eu aproveitei também e substituí. Quem é V2 ao quadrado eu sei que V2 é 3 vezes V1. Então, V2 ao quadrado é 9V1 ao quadrado. 9V1 ao quadrado. Menos V1 ao quadrado. Menos V1 ao quadrado. Ou seja, 9V1 ao quadrado menos 1V1 ao quadrado é 8V1 ao quadrado. Isolando V1 ao quadrado, temos isso. Isolando V1, temos isso aqui. Substituindo pelos valores numéricos, descobrimos que V1 é 3,83 metros por segundo. E quem é a vazão? A vazão ela pode ser calculada como o produto da área vezes a velocidade. E a área na região 1 conhecemos, 9 centímetros quadrado, ou 9 centímetro quadrado, 10 na menos 2 ao quadrado, 10 na menos 4. 9 centímetros quadrado é equivalente a 9 vezes 10 na menos 4 metro quadrado. Vezes V1, 3,83 metros por segundo. Descobrimos que a vazão é 3,45 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos por segundo. Poderíamos deixar assim. Acontece que nós sabemos que 1 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos corresponde a 1 litro.
Então, isso é igual a 3,45 litros por segundo. Esta é a vazão. Tchau!